Bom dia a todos. A partir deste momento, declaro aberta a sessão de julgamento virtual da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 22 de agosto de 2024. Temos a presença hoje do Dr. Sérgio Benício, substituindo o Dr. Ítalo, e Dr. João Marcelo, Dr. Rafael Zulli, Dr. Tabir pela representação fiscal, eu, Samuel Rema, presidindo a sessão. Acredito que o Dr. Sérgio tenha caído, né? Vamos aguardar ele reingressar na sala e aí, na sequência, a gente já tem acesso à pauta. Todos confirmaram presença. Temos a presença de 2 patronos para ou acompanhamento ou realização da sustentação oral. Então, vamos aguardar o reingresso do Dr. Sérgio. Só um minutinho, por favor. Dr. Samuel, ia pedir para o doutor para habilitar a edição lá do voto, para eu já colocar no sistema. E aí, se precisar fazer alguma correção depois, eu lhe agradeço, doutor. E o Dr. Sérgio também já está novamente com a gente aqui. Então, eu já estou habilitando os processos para inclusão dos votos. O do Dr. Zulli Avon já está habilitado. E, na sequência, o do Dr. João Marcelo também acabei de habilitar para subir os votos. E, seguindo a ordem da pauta, nós temos o primeiro processo relativo ao AIN 41.23.207, é um recurso misto de relatoria do Dr. Zulli, cujo autuado é Avon Cosméticos Limitada, e temos pedido de sustentação oral pela doutora Jéssica. Bom dia, doutora Jéssica, seja bem-vinda. Bom dia a todos. A senhora vai fazer sustentação oral ou só acompanhar o julgamento? Vou realizar a sustentação oral, doutor presidente. Perfeito. Como dito, é um recurso misto de relatoria do Dr. Zulli. Dr. Zulli faz a leitura da acusação e, na sequência, a senhora tem prazo regimental para a realização da sustentação oral. Perfeito? Certo. Zulli, por favor, só a leitura da acusação. Bom dia a todos. Prazer em revê-los. Hoje já um pouco melhor ainda. Cada dia que eu digo, eu estou melhorando um pouco. Vamos ver se mais um pouquinho, ainda não chegaram a 60 dias, mas está chegando, né? Eu volte a ser o que eu era antes, mas tudo bem. Aqui nós temos um recurso misto, ou seja, ofício e ordinário, são infrações relativas ao crédito de imposto, porque o contribuinte creditou-se indevidamente do ICMS e eu tinha pedido para colocar os 2 processos juntos, tá? Eu não sei o que aconteceu na hora de colocação dos processos em pauta, porque são 2 processos, existe um outro, tá? E aí esse outro deve ficar para a próxima semana ou para outra, porque ele já estava liberado por mim. Então, ele creditou-se indevidamente do ICMS, tá, no valor X, no período de março de 14, através de lançamento extemporâneo do valor dos registros fiscais de apuração a título de fazia muito tempo que eu não via isso, ressarcimento de ICMS que teria sido pago a maior em operações com mercadoria sujeitas a ST. O crédito, lembro que a Avon tem um regime todo especial, né? O crédito foi feito mediante lançamento na GIA da referência 3 de 14, apresentada em 29/1/15, tá? Como valores de outros créditos do campo 57, é discriminado demonstrativo o valor dos ajustes de crédito como código SP029999, com a descrição outros créditos para ajuste de apuração de ICMS, ressarcimento de ST por estabelecimento de contribuinte substituto, sem que tenha sido observada a disciplina prevista na portaria CAT 1799. O contribuinte foi notificado para comprovar a origem desses créditos com documentos conforme a notificação número tal. Em sua resposta, o contribuinte apresentou um relatório com denominação de apuração de outros créditos ICMS decorrente do pagamento de duplicidade na operação interna com mercadoria sujeita a ST na entrada em território paulista, relacionando valores a restituir mês a mês referente ao ano de 2011 a 2012, totalizando o valor de R$ 7.447.311,53. Nesse relatório,
consta a observação de que o detalhe dos valores acima está nos arquivos Avon número tal, revendedor, enfim, ele determina aqui como foi feito, a substituir nos respectivos meses, enfim. O fisco ele detalhou, acusou, e efetivamente a decisão de primeira instância manteve em parte a acusação fiscal, perfeito, não obstante os vários argumentos que o contribuinte trouxe em substanciosa defesa e hoje em substancioso recurso, tá? Mas efetivamente a decisão de primeira instância, houve diligência também, então a decisão de primeira instância, ela disse o seguinte: ante o exposto, julgo parcialmente procedente presente o auto de infração, por infração ao artigo 61, 269, nos termos da súmula 10 do Egresso Tribunal, reduz a multa aplicada ao valor de que o cálculo dos juros de mora seja incidente em um limite máximo na Selic. Então, o fundamento da decisão parcial, efetivamente, do recurso de ofício, é o fato de ter sido aplicado já em primeira instância, isso em razão do período, né, nós temos 2014, a súmula 10 retificada. É basicamente essa acusação. Eu vou procurar digitar a sustentação oral, hoje, 22 de agosto, então a autuada tem 15 minutos e faz referência a que eu digitaria a sustentação oral. Então, a senhora tem 15 minutos para a sustentação. Excelentíssimo presidente, doutor relator, doutos juízes, ilustres presentes, doutos advogados, bom dia. Doutor Zuli, muito obrigada pela leitura do relatório e estimo melhoras. Cuida-se na origem, como bem relatado, de auto de infração lavrado em face da Avon para a glosa de créditos de ICMS decorrentes de lançamento extemporâneo referente a ressarcimento de ICMS do período de março de 2014 e relacionados a pagamentos em duplicidade de ICMS-ST. Os recolhimentos em duplicidade ocorreram porque determinadas mercadorias que já haviam se sujeitado ao ICMS-ST, com o encerramento da cadeia de tributação, foram novamente submetidas à incidência do imposto em saídas internas posteriores. Após a apresentação da defesa, os autos foram convertidos em diligência para análise pela autoridade fiscal da documentação apresentada pela Avon, porém, a autoridade fiscal se negou a analisar a documentação por conta do extenso volume de documentos apresentados. Então, sobreveio a decisão recorrida que manteve a autuação fiscal com base na diligência, então somente para aplicar o limite máximo da taxa Selic aos juros de mora e multa. Diante disso, a Avon interpôs o presente recurso ordinário buscando a reforma parcial da decisão recorrida, que ratifica diversas nulidades do auto de infração e baseia-se em premissas equivocadas. Inicialmente, eu gostaria de apresentar as duas razões que evidenciam de plano a nulidade da decisão. A primeira delas decorre de inconsistências na apreciação de documentos em ofensa à verdade material. Isso porque a decisão recorrida ela está amparada em uma diligência fiscal genérica e ineficiente que não realizou o trabalho efetivamente solicitado pelo julgador de piso, em especial a respeito da recomposição dos créditos da recorrente quanto ao ICMS-ST. A fiscalização ela sequer analisou a documentação apresentada e composta por mais de 75 mil páginas de documentos em formato PDF que são suficientes e comprovam o direito ao crédito da Avon. E a decisão nem ao menos apresentou ou identificou eventuais inconsistências que a impedissem de fazê-lo. Por outro lado, a nulidade da decisão recorrida ela também decorre de um erro de premissa, porque a recorrente ela não só alegou, como ela demonstrou em diversas oportunidades que os pagamentos indevidos de ICMS, individualmente considerados, eles são inferiores a 50 UFESPs, aplicando-se, portanto, o disposto na Portaria CAT 83 de 91. E a Portaria CAT 83 de 91, ela não se refere ao valor total de ressarcimento, mas sim aos 50 UFESPs dizem respeito ao valor do imposto pago indevidamente em função de cada documento fiscal. E, portanto, é a norma que deve regulamentar o crédito temporâneo lançado pela Avon. Inclusive, a Câmara Superior do TIT possui diversos precedentes reconhecendo a nulidade de decisão eivadas em erro de premissa, e é o que deve ocorrer com o presente caso.
Pois bem, caso essas nulidades que eu demonstrei agora sejam superadas nesse julgamento, a decisão recorrida merece, no limite, reforma. Primeiro, em razão de erro da acusação, porque a decisão ela adotou como fundamento que os valores deveriam ter sido lançados com base na portaria CAT 17 e não com base na portaria CAT 83. Porém, a Avon ela apresentou todos os dados necessários para que o fisco pudesse apurar a existência do direito ao crédito da recorrente à luz da portaria CAT 83. E reitero aqui que os pagamentos indevidos do ICMS próprio, individualmente considerados, eles correspondem a valores inferiores a 50 UFESP. Inclusive, muitos deles se referem a centavos. Todas as mercadorias já sujeitas ao ICMS-ST foram individualizadas por seus respectivos códigos de produtos e descritivos, notas fiscais representativas de entradas, quantidades, valores e tributos, estoques iniciais de produtos para cada ano, devoluções, bem como os fundamentos da incidência do ICMS-ST sobre as mercadorias. E todas as mercadorias, todas as notas fiscais de saída internas das mercadorias atreladas a esses pagamentos indevidos foram exaustivamente detalhadas com as respectivas chaves de acesso, de forma que a análise da documentação ela deveria ter sido realizada. As provas dos créditos, elas partem dos seguintes dados que foram apresentados pela Avon antes da lavratura do auto de infração. Planilha discriminando as quantidades de mercadorias entradas, planilha discriminando todas as notas fiscais de saídas internas, planilha discriminando todas as notas fiscais representativas de devolução de mercadorias, demonstrativos indicando as somas de ICMS próprio objeto de saídas internas de mercadorias que já haviam se sujeitado anteriormente à incidência do ICMS-ST e que, portanto, não deveriam ter sido tributados. Além disso, doutos julgadores, a decisão também merece reforma por cerceamento de defesa, porque a acusação de crescimento indevido ela sobreveio depois de 3 dias após a apresentação de toda essa documentação que foi requerida pela fiscalização durante a fiscalização, né, e foi apresentada, e o fisco não analisou essa documentação com o zelo necessário, embora tenham sido tempestivamente apresentadas e transmitidas pela recorrente. Por outro lado, de rigor que se reconheça ainda a decadência parcial do crédito tributário, porque o auto de infração ele alcança o período de março de 2014, como inclusive frisado pelo Dr. Zulli, só que a notificação válida da recorrente ocorreu apenas em abril de 2019, de forma que a recorrente apurou débitos de ICMS, formalizou a engia e demais livros de apuração do imposto, e todos os valores glosados do período anterior a abril de 2014 foram extintos pela decadência, nos termos do artigo 150, parágrafo 4º, e do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive aplica o 150 para glosas de crédito. E, por fim, quanto ao mérito, a decisão recorrida também não se sustenta, diante da efetiva demonstração do direito ao crédito pela Avon. Os recolhimentos em duplicidade, eles ocorreram, como eu já frisei inicialmente, porque determinadas mercadorias que já haviam se sujeitado ao ICMS-ST com o encerramento da cadeia de tributação foram novamente submetidas à incidência do imposto em saídas internas posteriores. E para situações em que a Avon adquiriu mercadorias já submetidas à retenção e pagamento do ICMS-ST pelo remetente, em operações internas ou interestaduais, a prova do pagamento ela decorre dos próprios documentos fiscais representativos de entradas, na medida em que não cabe à Avon fiscalizar terceiros para verificar se o imposto por substituição e o imposto próprio dos remetentes foi pago ou não. E já para os casos em que a Avon adquiriu mercadorias sujeitas ao ICMS-ST de remetentes não obrigados à retenção e pagamento, e que estavam sujeitas ao 426A do regulamento, houve o pagamento antecipado do imposto pela própria Avon, como comprovam as guias do período de 2011 a 2012, e especialmente nos campos 52 e 57, o que foi ilustrado, desenhado na defesa e no recurso. Bom, e para encerrar, diante de todo exposto, requeremos o conhecimento e acolhimento do recurso ordinário, com o reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, ou com a reforma parcial e consequente cancelamento do auto de infração, mantendo-se, de todo modo, a aplicação da súmula 10 do TIT. Muito obrigada a todos pela atenção. Sigo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário.
Obrigado, doutora Jéssica. Parabenizo pela sustentação oral. Alguém tem algum pedido de esclarecimento, alguma dúvida? Zuli, já me antecipando, eu vejo do seu voto que foi disponibilizado, e eu também, embora não tenha sido mencionado, eu lembrava de um caso que eu já tinha analisado da mesma Avon, mas acredito que não era de ressarcimento, pelo que eu pesquisei aqui, mas sim de crédito de CMS próprio, salvo engano, acho que era brindes e bonificações, e tinha também essa questão relacionada à não apreciação das provas, dos documentos que pudessem evidenciar a legitimidade do crédito. E naquela oportunidade, não foi nessa composição, não foi nessa Câmara, foi na 8ª, eu concluí pela anulação da decisão de primeira instância. Mas aqui eu acho que tem ainda um fato mais grave, que é a questão da diligência, do resultado da diligência, do trabalho fiscal, após a apresentação da defesa, onde a gente tem uma resposta bem genérica sobre os documentos que foram apresentados pela autuada, sem sequer a demonstração de uma evidência, sequer de um exemplo que poderia corroborar aqui essa conclusão do trabalho fiscal. Isso é o meu entendimento. Então, eu já vejo que o doutor Zuli avançou para a análise do mérito e está aqui enfrentando, né? Seu posicionamento é pelo enfrentamento do direito ao crédito ou não. Então, eu já queria me manifestar aqui pelo pedido de vista, doutor Zuli, para apreciar essa questão, primeiro, da diligência, se não seria necessário um reforço de diligência. E o segundo ponto, da alegação da nulidade da decisão, que a decisão segue a diligência e, a meu ver, ela está realmente elaborada de forma bastante genérica, sem trazer um único exemplo do problema que teria relacionado ao documento que foi apresentado pela autuada. Então, eu pergunto se mais alguém gostaria de pedir vista e... Doutor Silva, se eu puder, só na hora que o senhor for analisar, tem uma petição da autuada, que está as folhas 78631, dando conta de que a Avon foi incorporada pela Natura, e também está pedindo, inclusive, para alterar o polo passivo e para ser regularizado o domicílio tributário, interessante também enfrentar essa questão. Perfeito. Então, doutor Zuli, peço, por gentileza, que o senhor faça só a leitura do dispositivo do seu voto, né, para que todos tenham conhecimento. A doutora Jéssica não tem acesso à decisão. Então, e aí, na sequência, eu faço a formalização do meu pedido de vista. Pode ser assim? Pode, sem problema. Pode, sem problema. Então, na verdade, eu estou analisando basicamente os argumentos que foram postos em recurso, boa parte deles repetidos agora em sustentação oral, tá? Efetivamente, eu vejo que a questão, não vejo a nulidade da decisão. Tudo bem, eu não vou dizer que a diligência foi um primor de diligência, mas efetivamente respondeu quanto à irregularidade dos créditos. Então, efetivamente, eu não estou reconhecendo essa nulidade. Quanto à decadência, eu não vejo que seja pelo 150, por tratar-se de crédito, e efetivamente, a crédito, nós temos que considerar a questão sobre o prisma do 173, tá? E estou analisando os demais argumentos, a forma como procedeu, os documentos, que, na verdade, os documentos do fisco eles já são bem substanciosos e, efetivamente, a questão da súmula 10 já foi resolvida em primeira instância, porque o julgador acolheu a súmula 10, isso é o objeto do recurso de ofício. No recurso ordinário, efetivamente, eu não vi uma questão que realmente me chamasse a atenção, no sentido de dizer que há impropriedade, há inconsistência, seja da decisão, seja da acusação. Eu vejo que diligência, na verdade, ela tem alguns objetivos, mas o grande objetivo dela é para tirar dúvida do julgador.
efetivamente, eu não fui tocado por essa dúvida. Me pareceu que a acusação é bem clara, os documentos estão postos, são, vou dizer, centenas de documentos, tá? E, efetivamente, o fisco trabalhou bem, e, diante disso, eu estou mantendo, então, a acusação fiscal, negando o provimento ao recurso de ofício. Sem dúvida nenhuma, eu acho que é sempre bem-vindo uma diligência, tá? O caso que o doutor Samuel se refere é um pouco diferente desse daqui, eu me lembro dele. Foi a oitava, né? Acho que eu estava lá na oitava. Eu acho que não, Zuli, porque foi Não? em 2022. Foi Eu não tenho... 2022, que nós tivemos É, um outro, né? é, Então, eu, eu não e tenho o número do AIN, senão eu do aí, passava, mas eu tenho a por data aí. da sessão, foi em 2022. Então, não fui eu. Então, eu já estava na quarta, nessa época. Tá? 25 de fevereiro de 2022. Não estava mais na oitava. Tá? Já passamos um bom tempo juntos na oitava. Então, na verdade, eu estou mantendo a acusação fiscal, fora o recurso de ofício que eu estou negando provimentos. Tá? É assim que eu voto, mas eu não vou ler meu voto, que é um pouco extenso. Analisei item por item, perfeito. E vamos aguardar, então, a vinda do voto visto do Dr. Samuel. Perfeito. Pode registrar, Zuli, por favor, e eu já Estou faço registrando. o pedido. Registrado. Então, eu adianto que nós vamos ter mais um muito parecido com esse, tá? Eu já até, diante dessa forma como foi procedida a colocação em pauta, eu efetivamente já coloquei numa próxima pauta, tá? Então, praticamente irmãos gêmeos desses, a doutora deve lembrar, né? Eu não sei porque não entrou. Eu, infelizmente, aqui, deixa eu dar uma olhadinha, só um minutinho. Eu normalmente uso 2 micros. Aí a Fazenda cismou, aí o tribunal cismou, só um minutinho, de achar que a gente tem que usar os micros da Fazenda, não o nosso. Então, aqui eu estou com uma tela efetivamente com o processo e a outra tela com o nosso sistema de votação. Então, vamos ver, pauta do mês aqui, virtual, fevereiro, aqui ele já vai cair em setembro. Essa minha tela aqui, outra está numa posição ruim, é menor. Acho que ele vai entrar no dia, deixa eu ver. Avon, é o 4124397. Tá? É outro recurso misto. Então, ele está, para mim, ele está indicado para a pauta do dia 5/9. Aí depende do nosso presidente se ele vai entrar nessa data ou não. Mas é esse processo. Quem quiser dar uma, como falaria Nelson Hungria, uma espiolhada antecipada também naquele processo, seria então interessante, seja ao doutor Tavira, ao doutor Samuel, aos demais pares, né? Olhar, então, esse outro processo. Tá? É assim Perfeito. que eu voto, está registrado. Obrigado, Zuli. Então, já formalizei o pedido de vista. Então, encerrado o julgamento, doutora Jéssica, do AIN 41.23.207, Avon Cosméticos Limitado, o processo sai em vista e volta para uma próxima sessão. Obrigado pela participação. E se quiser continuar, fica à vontade. Muito obrigada a todos. Um ótimo dia. Obrigado. Voltando à pauta, nós temos um processo que é de relatoria também, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Zuli. Eu pedi vista, Companhia Brasileira de Distribuição, aí em 41.30.960, temos a presença da doutora Gabriela. Bom dia, doutora Gabriela, tudo bem? Bom dia. Eu vou me antecipar, e sei que a senhora poderia e tem o direito de realizar a sustentação oral novamente, por conta da composição diversa de quando esse processo foi pautado e o doutor Zuli apresentou o voto de relatoria, mas como a minha conclusão é pela conversão do julgamento em diligência, eu acho melhor eu explico o meu voto, estou divergindo do doutor Zuli, e se aí todos, ou por maioria, decidirem pela conversão do julgamento em diligência, a gente não precisa
Perdeu o tempo da sustentação oral. Pode ser assim, doutora Gabriela? Pode ser, combinado. Perfeito. O meu voto já está disponibilizado. É um caso de falta de pagamento de CMS-ST exigido na entrada interestadual de mercadorias abrangidas pelo regime da substituição tributária, tendo como fundamento legal o artigo 426-A. Tal exigência foi constituída em virtude do indeferimento do pedido de ressarcimento do ICMS-ST e da compensação realizada pela autuada. Então, é aquele caso clássico do CBD, de que ele faz a apuração do crédito de ICMS-ST e aí utiliza esse crédito na compensação do pagamento do 426-A. Aí tem aquela alegação de que não foi reconhecido o pedido de ressarcimento, foi indeferido e, portanto, cai a compensação, né? Mas, nesse caso aqui, a gente não tem a acusação de glosa de crédito, mas sim de falta de pagamento do ICMS. Aí passo para o parágrafo 5 do meu voto. As folhas 5276, parágrafo 18, a autuada apresenta petição noticiando o surgimento de fato novo, consistente na obtenção de decisão judicial definitiva, que impede a Fazenda Pública de exigir da autuada o ICMS próprio e o ICMS-ST previstos no artigo 426-A, sob o entendimento de que tal dispositivo legal é inconstitucional, conforme decidido no tema 456 pelo Supremo. Mais adiante, especificamente as folhas 5297 a 5347, a autuada junta aos autos cópia da inicial do acórdão proferido pelo TJ, bem como da certidão de trânsito em julgado que evidenciam a existência de decisão definitiva, afastando a incidência das exigências fiscais, ICMS próprio e ICMS-ST, com base no referido artigo 426-A. A citada decisão judicial obtida não deixa dúvidas que o fisco está impedido de exigir da autuada a cobrança antecipada de ICMS na entrada interestadual de mercadorias prevista no aludido artigo 426-A, exatamente como consubstanciada no trabalho fiscal ora em exame, o que afasta, a meu ver, qualquer possibilidade de não reconhecer a evidente identidade entre o pedido da ação judicial, a decisão definitiva obtida e a exigência fiscal. Trata-se de coisa julgada que deve prevalecer e ser respeitada, fulminando assim qualquer tentativa do fisco de exigir da autuada o imposto com fundamento no citado artigo 426-A. Ocorre, todavia, que da análise dos autos, verifica-se que a representação fiscal ainda não teve a oportunidade de analisar e enfrentar a petição nem os documentos anexos apresentados pela autuada, que evidenciam a existência da citada decisão judicial. Desta forma, entendo prudente converter o presente julgamento em diligência para que a representação fiscal possa apresentar suas considerações acerca do citado fato novo e bem assim dos documentos juntados pela autuada, motivo pelo qual divirjo do voto proferido pelo ilustre juiz relator, que estava, salvo engano, né, Júlia, negando o provimento ao recurso ordinário. Esse é uma conclusão aqui que eu cheguei, é uma proposta de conversão de julgamento de diligência, exatamente num outro caso que a gente decidiu em julho, também a mesma situação, o contribuinte foi autuado pela falta de pagamento do ICMS-ST com base no 426-A e não tinha noticiado a existência da ação judicial. E veio a decisão do TJ, transitada em julgado, e deu notícia dessa decisão definitiva. Então, embora assim, aqui eu não tenho dúvida que o desfecho só possa ser um, que é a questão aqui da prevalência da coisa julgada, mas eu acho prudente converter porque a representação fiscal não se manifestou, ela não foi chamada após o protocolo dessa petição, que acho que foi protocolada em 2023, agosto de 2023. Então, portanto, eu entendo prudente converter o julgamento, remeter os autos para a representação fiscal para ela se manifestar sobre essa decisão e ter oportunidade, né, de se manifestar se realmente tem a mesma identidade entre o pedido, a decisão e o auto de infração. Como voto e fico à disposição. Doutor João Marcelo, alguma consideração? A gente já teve alguns outros casos, né? Bom dia, doutora Gabriela, a gente já teve outros casos, né? E a gente já acabou optando por fazer essa diligência realmente à PGE, né? É isso que é a proposta do doutor Samuel, né? Vai só para representação? Só para representação. Para mim, tudo bem. Não há problema, né? Acho que tem que ver a posição do doutor Tabir. Seria interessante mesmo porque nós já tivemos outros processos semelhantes, inclusive com manifestação da PGE, e nós temos realmente um material já pronto com relação a isso, né? Então seria realmente interessante até para garantir o contraditório, né?
A doutora Gabriela levantou a mão? Então, eu estou vendo essa minutinho, petição. por favor. Só um Essa minutinho. petição Oi, doutora Gabriela. Pode falar. Só um esclarecimento aqui de fato, além, né, do tema do 426A, aqui nesse auto de infração, ele é um pouquinho diferente de todos os outros. Houve o reconhecimento pela FR dos créditos. Então, a diligência entende isso é importante, caso a gente vá na direção do 426A e subsistência do auto por conta disso, mas aqui, além do 426A, do mandado de segurança e a coisa julgada, há o reconhecimento pela própria FR dos créditos da recorrente. Então, só para relembrar esse ponto. Muito obrigada. É verdade, desculpa eu ter faltado com essa informação, é verdade. Mas até por isso que eu reforcei aqui no meu voto da conversão a questão da coisa julgada, que restam prejudicadas todas as demais alegações. Eu acho que aqui a coisa julgada ela é muito mais forte, né? E eu fiquei convencido da identidade do pedido, da decisão e da exigência fiscal. Então, assim, aqui eu não entraria nem no mérito do reconhecimento dos créditos, porque a gente tem aqui uma decisão judicial definitiva que toca o ponto fulcral do AIM. Então, por isso que eu acabei me esquecendo de falar. Júlio, por favor, desculpa. Não, eu só queria comentar o seguinte, na verdade, eu nada falei sobre isso, porque essa petição entrou no meio do caminho, né? O processo entrou em pauta no dia 20, a petição ingressou no protocolo do sistema no dia 19. Então, foi assim, tipo, ato contínuo. Então, realmente, eu não tinha visto, não tive oportunidade de ver da forma como o processo entrou no sistema de pauta e a petição ingressou, tá? A petição, na verdade, ela subiu acabou subindo no dia da pauta, do dia 20/6. O protocolo foi ao 12:01 do dia 19/6. Tá? Então, realmente, eu não acho que tinha tem uma visto, antes, não analisava. Júlio, acho que tem uma antes, que aí acho que você está fazendo referência ao memorial. Mas tem uma petição que está no volume 18, quando você abre ele em partes, ele está no volume 18, eu estou tentando e abrir aqui. É a primeira petição. E lá no parágrafo 18 dessa petição, que a autuada faz essa revelação da existência da decisão judicial. É a primeira vez. Então, tem só um momentinho anterior, que eu acho que foi feito em 2023. Essa petição vem em 3 de agosto de 2023, as folhas 50-276, parágrafo 18 então, dessa realmente, petição. essa eu não cheguei a ver. O que eu vi foi depois, né? Aliás, eu vi o memorial. Depois, né? Tá. Tá bom. Um segundinho que eu estou vendo uma outra coisa que eu tinha visto aqui. Era a manifestação da representação fiscal à época, isso exatamente no dia 5 de julho de 23, que é a que eu tinha visto, né? Que ele fala na sistemática, tudo. Eu vou fazer o seguinte para facilitar, perfeito? Porque o que vai acontecer? Eu acho isso Oxa, só um minutinho, por favor. Tá aqui. Tá, se eu concordar neste momento com a diligência, o processo vai vir para mim. E como eu acho salutar ele voltar para o doutor Riema, eu vou confirmar meu voto, mas eu acredito que vamos ter 3-1, né? E aí ele volta para o Riema e não para mim. Perfeito, Júlio. Tá ok? Entendido. Tá bom. Posso fazer uma colocação? E por outro lado, também eu não vou cansá-los, não vou perder tempo em fazer aqui uma reformulação de volta ao coisa parecida, que eu precisaria reanalisar essa petição, essa informação. Tá? Pois não, Perfeito. Pode falar, doutor Sérgio, por favor. Doutor Samuel, demais julgadores, doutora Gabriela, eu, nesse caso, vou me declarar impedido. Queria deixar registrada essa informação.
Sem problema. Perfeito. O senhor já se declarou? Eu já me declarei, mas não está aberto o botão para gravar. Tudo bem. Tá. O Zuli precisa Já confirmar. confirmei. Isso, Pronto. confirmou, agora consegue. Já me declarei. Perfeito. Então, com isso, podemos encerrar. O doutor Tabiro já se manifestou? Doutor Samuel, desculpa, foi feito o registro do voto, porque no meu sistema ainda não consta o do doutor Samuel. O meu já. Peraí. Já está aparecendo aqui para mim. Está aparecendo também, converter o julgamento inteligente. Não, perfeito, então. Era só para evitar algum problema. Obrigado. Eu só doutor. fiquei em dúvida, vou até voltar um pouquinho, aí cabe também ao doutor Tabir, se ele achar conveniente volver isso para a Procuradoria informar, perfeito, mas ele pode se manifestar e até informar do conteúdo dos outros processos, tá? Eu não olhei a petição, mas se for o MS que eu tenho aqui em mãos, já um outro material, que acho que é o 1041-839-28-2020, 826-0056, a gente já tem inclusive, já houve conversão de diligência para a Procuradoria em outro processo. Também, né? Exatamente. Então não tem problema que eu consigo capturar os dados do outro processo, não há problema algum. Isso foi o que eu imaginei, mas... Justamente. Então, verificando o quórum. Falta apenas o doutor João Marcelo confirmar a presença. Todos confirmaram, iniciando a votação. E também ratificando aqui que o doutor Sérgio realmente já consta a declaração de impedimento. Então, o doutor João Marcelo votou acompanhando a conversão de julgamento em diligência. Então, doutora Gabriela, esse processo, se o julgamento é convertido em diligência, vai para a representação fiscal e depois eles retornam para a nova apreciação. Tá certo? Com isso, eu estou encerrando a votação e julgamento do processo relativo ao AIN 41-30-960, Companhia Brasileira de Distribuição, julgamento encerrado. Se a senhora quiser permanecer, fique à vontade. Obrigada por me receberem de novo. Feliz de ver o Zuli com saúde e até breve. Obrigada. Obrigado. Só estou confirmando o voto vencedor e o voto condutor. Foi. Voltamos para a pauta. Temos um recurso misto de relatoria do doutor João Marcelo, é o último AIN 41-47-251, A Xavier da Silva, Veículos Limitada. Não tem sustentação oral, doutor João Marcelo, então com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Então, vou passar a leitura aqui do voto. Então, trata-se de um recurso misto, né? Um recurso de ordinário e recurso de ofício, deposto em face da decisão de primeira instância administrativa, que julgou procedente o AIN, ele tem 3 infrações, né? Então, as 2 primeiras são relativas à escrituração, né? Só multa, e a terceira é feita cobrança de imposto. Deixou de escriturar no período de 6 de junho de 2017 a dezembro de 20, por ter sido excluído do Simples Nacional documentos relativos a operações de entrada tributada de mercadorias no estabelecimento, conforme demonstrativo A2 e cópias de documentos juntadas. O valor das operações foi R$ 20.516.600. A infringência foi o artigo 214 e o artigo 250-A, inciso 1 do RICNES. E a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5, a linha E, da lei do ICMS. O item 2 do AIN deixou de escriturar no período de junho de 17 a dezembro de 20, por ter sido excluído do Simples Nacional, documentos relativos a operações de saídas não sujeitas ao pagamento do imposto, conforme demonstrativo B2, valor das operações R$ 19.374.000,76. A infringência foi ao artigo 215, ao artigo 250, inciso 2 do RICNES, e a multa foi capitulada no artigo 85, inciso 5º, a linha C da lei do ICMS. E a terceira infração deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 352.332,71 no período de junho de 17
a dezembro de 20, por emissão de notas fiscais relacionadas no demonstrativo B2, referente a operações tributadas como não tributadas, conforme se compara pela cópia dos documentos juntados. A infringência foi aos artigos 58, 127, inciso 5º, a linha B, e aos artigos 215, parágrafo 3º, item 4, artigo 87, todos do RICMES, 2000, e a multa foi capitulada no 85, inciso 1, a linha C, da lei do ICMS. Na decisão recorrida, a DTJ de São Paulo, o J. de Santos entendeu pela parcial procedência do auto de infração, reduzindo os valores dos juros de mora em consequência da aplicação da súmula TIT 10 de 2017, revisada em 9 de junho de 22, e excluiu os solidários do polo passivo da autuação fiscal, motivo pelo qual recorreu de ofício nos termos do artigo 14, 3 do Decreto 54.486 de 2009. Em virtude da decisão acima, a empresa autuada interpôs recurso ordinário às folhas, reiterando os termos de sua impugnação, apresentando as seguintes alegações e apertada a síntese. 1. A recorrente alega nulidade insanável no AIM devido à falta do controle de qualidade exigido pela Portaria CAT 115 de 2014. 2. A exclusão do Simples Nacional teria sido indevida e, portanto, o ICMS deveria ter sido calculado com base na receita bruta, conforme o anexo 1 da Lei Complementar 123/2006. 3. Quanto ao item 3 do AIM, a base de cálculo do ICMS no Simples Nacional deveria ser a diferença entre o valor da venda e o custo de aquisição dos veículos usados, comprovando o pagamento integral dos impostos. A recorrente pede que, se não for reconhecida a extinção do crédito tributário, seja garantido o direito de abater o imposto pago nas aquisições e considerar os valores pagos no Simples Nacional, para evitar enriquecimento sem causa do fisco. 4. No item 3.13 do AIM, o crédito tributário de ICMS de R$ 9.374,40, calculado com alíquota de 2,92 sobre 320.800, deveria ser R$ 5.774,40 com alíquota de 1,8. A recorrente solicita a correção do valor e dos acréscimos moratórios e punitivos relacionados. 5. A recorrente argumenta que os débitos dos itens 1 e 2 são devidos à exclusão do contribuinte do Simples Nacional e não à falta de escrituração das notas fiscais. Afirma que durante sua vigência no Simples Nacional não tinha obrigação de escriturar os documentos fiscais, apenas passando a ter essa obrigação após a exclusão, que ocorreu após o encerramento do regime especial de tributação. 6. Alega que as multas são exorbitantes, desproporcionais, ilegítimas e confiscatórias. Por isso, solicita a redução para o máximo de 100% do valor devido. 7. Solicita a redução das multas dos itens 1 e 2 do AIM para R$ 84.194,01, conforme o artigo 85-A da Lei 6.374 de 89, corresponde a 1% do total das operações e serviços prestados pelo estabelecimento nos 12 meses anteriores à infração. E 8. O fato de as infrações e multa terem sido calculados com base em operações ocorridas em momentos distintos sugere que as infrações são continuadas, devendo resultar em uma única multa equivalente à primeira. A ilustre representação fiscal se manifestou às folhas, oportunidade na qual reiterou os termos da decisão recorrida, protestando pelo não provimento do recurso ordinário, com a consequente manutenção do auto de infração, e reiterou os termos de sua manifestação de folhas, concordando com a aplicação da súmula TIT 10 de 2017, uma vez que tem caráter vinculante para todos os órgãos de julgamento, conforme disposição expressa no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Se insurgindo, porém, contra a exclusão dos solidários Adiel Xavier da Silva e Lucimar Aparecida Moretti da Silva do polo passivo da acusação fiscal. O contribuinte protestou por sustentação oral de suas razões, requerendo o reconhecimento da insubsistência do lançamento. Não havendo outros requerimentos, dou por fim do relatório e passo a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração lavado em virtude de falta de escrituração de documentos fiscais relativos a entradas tributadas, item 1, saídas não sujeitas ao pagamento do imposto, item 2, e falta de pagamento do ICMS referente à emissão de notas fiscais relativas a operações tributadas como não tributadas, item 3. Vez que, ao ser excluído do Simples Nacional, o contribuinte deveria ter cumprido as obrigações acessórias do regime periódico de apuração. Os fatos geradores reportam seu período de junho de 17 a dezembro de 20. Preliminarmente, a recorrente alega nulidade insanável no AIM devido à falta de controle de qualidade exigido pela Portaria CAT 115 de 2014. Sem razão a recorrente, segundo o nosso entendimento, controle de qualidade previsto na referida portaria é procedimento interno da Cefaz de São Paulo, que antecede a lavratura do AIM, visando ao aperfeiçoamento do lançamento fiscal. A violação de algum artigo daquela portaria ou a ausência de submissão ao CCQ em nada ilide o trabalho, pois a legislação tributária não prevê como pressuposto de validade do AIM a comprovação da realização do controle de qualidade. Artigo 142 do CTN e artigo 34 da Lei Estadual 13.457 de 2009.
Quanto ao mérito, a recorrente alega que a exclusão do Simples Nacional teria sido indevida e, portanto, o ICMS deveria ter sido calculado com base na receita bruta, conforme o anexo 1 da Lei Complementar 123/2006. Pois bem, como bem ressaltado na respeitável decisão de primeira instância administrativa, tanto, né, na decisão de primeira instância, quanto pela ilustre representação fiscal, a exclusão da empresa do Simples Nacional ocorreu porque a receita bruta declarada foi menor que a apurada pela Cefaz, superando o limite permitido para o regime. A exclusão seguiu o procedimento administrativo específico, conforme a portaria CAT 32 de 2010, com garantia de contraditório e ampla defesa. Apesar de não concordarmos contra a preclusão do direito, conforme está exposto na respeitável decisão em comento, é forçoso reconhecer que não foram juntados pela recorrente documentos ou argumentos aos presentes autos que pudessem infirmar o trabalho fiscal efetuado, e, portanto, afastamos essa alegação da recorrente. Quanto ao pedido de recálculo do imposto devido com base na receita bruta, ele não pode ser acatado, porque, como o contribuinte foi excluído do Simples Nacional, o ICMS dos períodos autuados deve ser calculado conforme o regime periódico de apuração, ou seja, de acordo com a Lei 6.374 de 89 e o RICMES 2000, e não conforme o anexo 1 da Lei Complementar 123 de 2006. Alega a recorrente, quanto ao item 3 do AEM, que a base de cálculo do ICMS no Simples Nacional deveria ser a diferença entre o valor de venda e o custo de aquisição dos veículos usados, comprovando o pagamento integral dos impostos. Sem razão é recorrente, isso porque o fisco verificou que o contribuinte, quando estava no Simples Nacional, declarou uma receita bruta inferior à que realmente obteve, deixando de recolher o ICMS sobre o faturamento não declarado. E, como bem destacado na decisão de piso, mesmo que houvesse algum ICMS a ser deduzido, a autuada deveria ter indicado e comprovado esses valores, o que não ocorreu. A recorrente pede ainda que, se não for reconhecida a extinção do crédito tributário, seja garantido o direito de abater o imposto pago nas aquisições e considerar os valores pagos no Simples Nacional para evitar enriquecimento sem causa do fisco. Pois bem, inicialmente verificamos que não há arrimo legal que obrigue a autoridade fiscal à recomposição da escrita fiscal do recorrente, compensando-se eventuais créditos tomados à revelia da legislação. Nesse sentido, a jurisprudência administrativa, ICMS, falta de pagamento do imposto, levantamento fiscal realizado com fundamento no artigo 509-A do RICMES 2000, informações fornecidas pelas empresas administradoras de cartão de crédito e débito de acordo com o disposto no inciso 10 do artigo 75 da Lei 6.374 de 89. A ausência de previsão legal para que o agente fiscal realize procedimento de compensação do imposto devido com eventuais créditos e que o contribuinte tenha direito, promovendo a recomposição da escrita fiscal em seu lugar, obtenção das informações amparadas pela legislação vigente, quebra de sigilo bancário não configurada, recurso ordinário conhecido e não provido, recurso ordinário da 14ª Câmara Julgadora no AIM 4004-091-174/3, ou -3, publicado em 29/3/18. Quanto ao eventual aproveitamento de créditos do ICMS, como bem apontado na respeitável decisão de as folhas 1903, verifica-se que não há destaque de crédito nos documentos fiscais de folhas 36 a 484. E, caso a recorrente pretenda se creditar dos valores pagos enquanto enquadrada no regime de recolhimento do Simples Nacional, entendemos que o meio não é através desse contencioso administrativo. Como já foi dito, não há previsão de compensação de créditos ou valores pagos à revelia da legislação através de AIM. Com efeito, caso a autuada deseja reaver o imposto pago a título de Simples Nacional, a mesma poderá reavê-lo através de outro processo administrativo ou então através da devida ação de repetição de indébito, se assim entender. Dando continuidade, a recorrente aduz ainda que no item 3.13 do AIM, o crédito tributário de ICMS de R$ 9.374, calculado com alíquota de 2,92 sobre R$ 320.800, deveria ser R$ 5.704,40, com alíquota de 1,8. Sem razão a recorrente, isso porque o ICMS referente ao ente 3 do AIM foi calculado considerando o desenquadramento do contribuinte do Simples Nacional, passando ao regime RPA, sob a regência da Lei 6.374 de 89 e do RICMES 2000, conforme já mencionado nessa decisão e como bem apontado às folhas 1903 da respeitável decisão de piso. Item 41. O ICMS exigido no item 3 do AIM decorre da emissão de notas fiscais relativas a operações tributadas como não tributadas, folhas 486 a 917.
Para o cálculo do imposto devido, a FRE autuante apurou a base de cálculo com redução de 90% do valor do produto, conforme o artigo 11 do anexo 2 do RICMES 2000, e sobre essa base aplicou a alíquota de 18%. Conforme demonstrado nas folhas 941, o valor total de saídas autuadas no mês de junho de 2018, subitem 3,13, totalizou 520.800. Com a redução de 90%, resultou numa base de cálculo no valor de 52.080. Aplicando-se a alíquota de 18%, chega a seu ICMS apurado de 9.374,40. Deste modo, verifica-se que o cálculo do imposto do subitem 3.13 foi realizado corretamente pelo fisco. Por todo exposto, somos pela manutenção do item 3 do AIM. A recorrente argumenta que os débitos dos itens 1 e 2 são devidos à exclusão do contribuinte do Simples Nacional e não à falta de escrituração das notas fiscais. Afirma que, durante a vigência do Simples Nacional, não tinha obrigação de escriturar os documentos fiscais, apenas passando a ter essa obrigação após a exclusão, que ocorreu após o encerramento do regime especial de tributação. Mais uma vez, melhor sorte não assiste à recorrente, visto que a exclusão retroativa do Simples Nacional não impede a infração e a aplicação de multas. O contribuinte foi notificado em 30 de outubro de 2018 sobre divergências entre a receita bruta declarada e a verificada por fisco em 2015 e 2016, sendo orientado a regularizar a situação e cumprir as obrigações tributárias como RPA, e optou por não o fazer. Aliás, notificado da exclusão, ao invés de atender à notificação, optou por encerrar a empresa em 8 de março de 2021, ou seja, após ciência da necessidade de regularização de sua situação. O fisco, ao desenquadrar o contribuinte do regime do Simples Nacional, somente reconheceu uma situação já existente e a regularizou. Com efeito, somos pela manutenção dos itens 1 e 2 do AIM. Subsidiariamente, a recorrente protesta contra as multas aplicadas, alegando que elas são exorbitantes, desproporcionais, ilegítimas e confiscatórias, e por isso solicita a redução para o máximo de 100% do imposto devido. Acerca desse ponto, é desnecessário maiores considerações sobre o tema, pois a exigência da multa está fundada em norma válida, vigente e eficaz, não cabendo ao fisco, nem ao órgão de julgamento, avaliar os critérios de proporcionalidade ou razoabilidade adotados pelo Poder Legislativo. Isso porque entendemos que os juros e as multas estão previstas na Lei 6.374 de 89 e que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade é juízo feito pelo legislador, o que não autoriza que o julgador administrativo diminua a penalidade aplicada, a não ser quando lhe for facultado, não cabendo aos órgãos de julgamento limitar a aplicação de dispositivo de lei. Afastar a referida cobrança ao nosso sentir configuraria o reconhecimento da inconstitucionalidade de normas, o que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança dos juros moratórios, deve ser aplicada a súmula TIT 13 de 2018, de modo que não é possível acolhê-lo. Ainda quanto às penalidades aplicadas, argumenta a recorrente que as infrações 1 e 2 são continuadas e que, com base no direito penal, a penalidade deveria ser restrita a uma única multa. No entanto, esse argumento não pode ser aceito, pois da breve leitura da acusação fiscal verifica-se que se tratam de infrações objetivas e as penalidades foram aplicadas conforme a legislação tributária, especificamente o artigo 85, inciso 5, alíneas C e E, da Lei 6.374 de 89, que prevê multa para cada documento fiscal não escriturado. A recorrente requer a redução das multas dos itens 1 e 2 do AIM para R$ 84.169,01, conforme o artigo 85 da Lei 6.374 de 89, que corresponde a 1% do valor total das operações e serviços prestados pelo estabelecimento nos 12 meses anteriores à infração. Todavia, entendemos não ser cabível tal redução por força da aplicação do artigo 85A, parágrafo 2º, 2 e 3 da Lei 6.374 de 89, em verbis, né? Vou passar a ler só o grifado, é texto de lei. Então, a multa não se aplica, esse benefício, né? No caso no 2, no não fornecimento ao fisco das informações econômico-fiscais exigidas pela legislação, relativas a operações ou prestações, e 3, fornecimento incompleto das informações econômico-fiscais exigidas pela legislação, relativas a prestações e operações não regularizado, mesmo após notificação do fisco para complementação, grifos nossos. Por derradeiro, quanto à limitação dos juros de mora taxa Selic, o pleito da recorrente já foi atendida na decisão de piso, ratificada pela ilustre representação fiscal, tratando-se de matéria sumulada e vinculante, nos termos da súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão da súmula, corrida em 9 de junho de 22, limitou a aplicação aos juros aos patamares da Selic, que se aplica ao presente caso, aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP já aplica ao cálculo tributário a taxa Selic fixada na Lei Paulista 16.497 de 17.
Concluída a análise do recurso ordinário, passemos à análise do recurso de ofício. Em seu recurso de ofício, a ilustre representação fiscal concorda com a aplicação da súmula TIT 10 de 2017, uma vez que tem caráter vinculante para todos os órgãos de julgamento, conforme disposição expressa no artigo 52 da Lei 13.457 de 2009. Se insurge, porém, contra a exclusão dos solidários Adiel Xavier da Silva e Lucimar Aparecida Moretti da Silva, do polo passivo da acusação fiscal. Na respeitável decisão de primeira instância, a autoridade julgadora excluiu os solidários do auto de infração, tendo em vista a ausência de fundamentação da solidariedade, vez que o fisco apontou que a inclusão dos coobrigados teve como base o óbvio interesse comum dos sócios na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, CTN, artigo 124, mas ainda evidenciado pelo fato destes terem encerrado a empresa, folhas 1062. Acrescentou ainda que, de acordo com o artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, a acusação fiscal deve descrever todos os elementos, incluindo a responsabilidade solidária, sob pena de prejudicar o direito da defesa. Concluiu que, no caso em questão, a descrição dos fatos de enquadramento legal para a responsabilidade tributária não foram devidamente incluídos no lançamento de ofício e decidiu por afastar a responsabilidade solidária do sócio. Por outro lado de seu parecer, a ilustre representação fiscal pugna pela manutenção dos solidários no polo passivo da acusação fiscal, alegando que o contribuinte encerrou sua empresa para evitar a regularização exigida, que já havia sido alertada pelo programa nos conformes, ordem de serviço fiscal e auto de infração, e que a responsabilidade tributária dos sócios, nesse caso, estaria prevista nos artigos 134.7 e 135.1 e 2 do CTN. Justifica que a motivação para a responsabilidade solidária, claramente descrita no relatório do AIM, compensaria a ausência da citação dos dispositivos legais relacionados à solidariedade. Cita o julgamento do AIM 4099-144 pela colenda 10ª Câmara Julgadora desse egrégio tribunal. E, por fim, aduz que a motivação da inclusão dos sócios no polo passivo da autuação está clara no relatório circunstanciado. Em que pese os argumentos esposados pela ilustre representação fiscal, perfilhamos-nos com o entendimento do douto julgador de piso, no caso em análise, vez que a falta de fundamentação fática e legal prejudicou a compreensão do sócio sobre o motivo de sua inclusão no polo passivo, caracterizando o cerceamento de defesa. Mesmo que a fundamentação da responsabilidade solidária com base no artigo 124.1 do CTN fosse válida, não justificaria a inclusão dos sócios no polo passivo. A responsabilidade solidária exige comprovação de interesse comum no fato gerador, além de atos ou omissões específicos, o que não foi demonstrado pelo fisco. Entendemos, portanto, que o ato de promover o encerramento das atividades da empresa não é suficiente para a responsabilização tributária dos seus sócios. Portanto, deve-se excluir os solidários Adiel Xavier da Silva e Lucimar Aparecida Moretti da Silva da autuação, devido à falta de fundamentação adequada. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso ordinário e do recurso de ofício, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, eu submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor João Marcelo, parabenizo pelo voto. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Doutor Zulli, alguma consideração? Na verdade, não tem. Eu acompanho, até porque a questão do Simples, né? Todos sabem que eu fui durante muito tempo amigo sou do Simples Nacional. Me parece que o contribuinte aí, ele agiu do jeito que ele quis agir para tentar fugir à tributação, tá? Então, nessa parte, eu acompanho o relator. Quanto à questão da responsabilidade solidária, eu também vou acompanhar o relator pelo seguinte, tá? É de conhecimento. Eu discutia muito isso com meu grande amigo que foi presidente do tribunal, doutor Oswaldo, então Oswaldinho, porque, na verdade, eu muitas vezes comentei na Arte, tudo, no sentido que nós temos que caracterizar essa responsabilidade solidária. Não adianta simplesmente indicar só o artigo ou colocar o nome, eu tenho que falar o porquê, demonstrar porquê. No Simples Nacional, por incrível que pareça, quando eu liderava um grupo de trabalho que nós tínhamos por objetivo e fizemos isso, que seria o grupo de trabalho relativo ao processo administrativo tributário e à constituição do crédito tributário.
Quando nós fizemos o que eu chamei lá de AINF, Auto de Infração e Notificação Fiscal, nós criamos o auto destinado ao contribuinte e o auto destinado ao responsável solidário, ou seja, era o mesmo documento, só que um era específico para o responsável solidário e indicava especificamente em um dos campos o porquê a prova e a demonstração e a legislação da responsabilidade solidária, porque senão o próprio solidário ele não tem condições de defender-se só e colocar o 124 ou colocar qualquer coisa, responsável solidário, não é o suficiente para que ele possa se defender e dizer, eu não sou responsável solidário. Tá? Então, nesse ponto, eu vou concordar com o relator, como eu tenho feito há muitos anos, mesmo tendo alguns elementos no relatório circunstanciado, e o doutor Tabir vai me dizer que é isso que acontece aqui no caso, tá? Eu acho que necessariamente só isso não é o suficiente. Eu preciso fazer constar em algum lugar na acusação, muito embora o relatório circunstanciado faça até parte da acusação. Mas eu preciso deixar isso bem claro. Tá? Eu venho me debatendo há muitos anos em relação a isso. Perfeito? E por isso que lá no Simples Nacional nós tomamos essa atitude e todos foram unânimes. Tá? Me lembro, nós estávamos numa reunião no SERPRO, aqui em São Paulo, tá? Lá em Santo Amaro, e quando nós chegamos a esta conclusão, depois levamos isso para Brasília, tá? E fechamos assim, até foi interessante, porque uma dos responsáveis solidários tem por nome Lucimara, né? E uma colega nossa aqui em Indaiatuba é a Lucimara. Ela, na época, era secretária de Finanças do município e ela fazia parte do Simples. Foi uma daquelas que também debateu muito em relação a isso. A gente caracterizar o responsável solidário. Se eu não caracterizar, como é que eu posso dizer que ele é responsável solidário? Então, com essas poucas palavras, eu vou acompanhar o relator. Tá? Perfeito. Obrigado, Zuli. E vou continuar dizendo e colocando essa, enquanto eu puder, e colocar a minha posição em relação a isso. Espero que um dia seja ouvido. Obrigado. Perfeito. Alguma consideração, doutor Sérgio? Não, nenhuma consideração. Perfeito. Doutor Tabir? Eu creio que as nossas considerações já estão todas, o doutor João Marcelo enfrentou-as perfeitamente. Mais nada, muito obrigado. Perfeito. Eu também, sem consideração adicional, vou acompanhar o doutor Samuel, Marcelo. Oi. Só uma coisa rapidamente, né? Eu, particularmente, né? Eu hesito muito de tirar o responsável solidário, quando entendo que ele é o responsável solidário. O que acontece aqui claramente, né? Você analisando o processo desde o início, é o seguinte: o contribuinte era um contribuinte que era do Simples Nacional, excedeu o valor que era permitido naquele regime, foi notificado disso e, ao invés de adotar as medidas corretivas, ele simplesmente encerrou a empresa, fez o pedido de encerramento à baixa da empresa, que foi também aceito pelo fisco, né? Então, assim, esse é um procedimento, eu entendo que esse procedimento, embora seja um procedimento não desejável, seja um procedimento que não seja um procedimento desejado, mas não é um procedimento que pode levá-lo à solidariedade, porque é um procedimento de uma firma mercantil normal, foi fiscalizada, e ele vai responder às penalidades do auto de infração. Esse auto de infração tem imposto, muito provavelmente vai ser feita a representação para fins penais, enfim, vai ter execução fiscal. Então, eu acredito que, além dessa, que é o normal da autuação, a gente abusar da forma da solidariedade é perder, até para outros julgamentos, esse rigor da solidariedade de uma forma desnecessária. Quer dizer, eu acho que quando se abusa do direito, a gente perde esse direito. Então, por isso é que eu estou partindo para essa decisão. Então, tenho dito. Muito obrigado. Eu tenho que concordar com o doutor João pelo seguinte: na verdade, não foi nem o solidário que fez isso, e nem isso está explicado no processo, que ele participou ativamente dessa operação, né, de exclui, de efetivamente, vou dizer, busca
aí fraudar o fisco. Então, se não tem isso, não tem como eu demonstrar. Tá? Quem fez isso foi o contribuinte, não a Solidária. Está aprovado que for Solidária, eles fizeram em conjunto, tem assinatura, tem... Opa, mas aí está no processo e eu posso efetivamente, então, ir buscá-lo. Tenho que ir buscar o Solidário. Obrigado. Perfeito. Então, como eu disse, vou acompanhar o Dr. João Marcelo, não tenho considerações adicionais. Com isso, podemos encerrar os debates, verificar quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Falta apenas o Zuni. Agora sim, todos acompanharam. Ele estava me dando uma mensagem, tem que indicar, eu tinha indicado. Pelo não provimento do recurso ordinário e também pelo não provimento do recurso de ofício. Então, podemos encerrar a votação. E também o julgamento do AIN 41.47.251 a Xavier da Silva Veículos Limitada, julgamento encerrado. Com isso, voltamos à pauta, com todos os processos com situação encerrada. Então, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 22 de agosto de 2024 e peço para o Oswaldo, por favor, que encerre a gravação.